Bom, pessoal, vamos lá então, vamos ao nosso overleaf, tá? E eu quero comentar com vocês o que é a estrutura de um arquivo em LaTeX. Então eu quero comentar com vocês o que é um preâmbulo, o que é corpo de texto, e isso é crucial para o entendimento do LaTeX e de outras coisas que virão daqui para frente, tá bom? Tem que ficar bem claro o que é preâmbulo, o que é corpo de texto. É, esse entendimento permite que a gente aloque as coisas no local certo, tá bom? Então você coloca comandos no preâmbulo, você coloca tuas frases, tuas sentenças, teu texto mesmo dentro do corpo, tá? De texto. Então, para exemplificar, para elucidar isso para vocês, eu peguei um arquivo chamado toyexample.tech, tá? É um arquivo em branco. Naturalmente, se eu compilar esse arquivo em branco, ele vai dar erro, tá? O LaTeX ele demanda alguns comandos mínimos para iniciar. E neste ponto, eu já alerto vocês que o comando que eu vou escrever aqui, ele necessita já que a gente coloque um tipo. Então eu vou colocar um tipo de artigo, tá? Que vai ser uma estrutura que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Mais pra frente. Então eu só vou usar nesse momento como exemplo para explicar para vocês essa estrutura que eu já falei. Então, começamos aqui definindo o comandinho document class. Reparem que nós temos aqui document class colchete chave e document class chave. Vamos escolher a segunda opção. O colchete permite a gente colocar opções dentro do tipo escolhido. O document class ele já carrega as opções mais básicas dentro do tipo escolhido, que no nosso caso é o artigo, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos vir aqui no corpo de texto e colocar um begin document and document. Então, ó, reparem três comandinhos: document class, begin document and document. O que está localizado aqui, pessoal, nesse espaço que eu coloquei, é o preâmbulo. É o preâmbulo. Então, tudo que eu colocar entre o document class e o begin document vai ser chamado, esse espaço vai ser chamado de preâmbulo. E o que tiver aqui entre o begin document and document vai ser o que? O corpo de texto. O corpo de texto. Então, coisas que eu coloco no preâmbulo. Eu coloco aqui pacotes, comandos, abreviações, novas definições de comando, etc. Tá? Então, são elementos que independem das palavras, das sentenças do teu texto, tá bom? E aqui no corpo de texto, obviamente, eu vou colocar o que? Texto, expressões, né? Expressões, figuras, etc. Tá? Então aqui é a parte do corpo de texto mesmo, que é o que eu coloco. Vocês já devem se lembrar que o símbolo de porcentagem ele é para adicionar comentários. São coisas que não vão ser reconhecidas pelo LaTeX, é só para a gente, tá bom? Então eu vou mostrar aqui o que tem que ser colocado no preâmbulo e o que tem que ser colocado no corpo de texto, por exemplo. Então eu venho aqui e vou colocar um pacote. Vamos supor que eu use o pacote Lipsum. O pacote Lipsum, pessoal, ele serve para a gente gerar textos aleatórios. Tá? Então o pacote ele deve ser inserido através do comando usePackage e o nome mais possíveis opções do pacote, tá bom? Então, o nome do pacote que nós estamos utilizando é Lipsum e o comandinho que nós estamos utilizando é usePackage. Então, a gente vai vir aqui e agora vamos colocar no nosso texto ou usar no corpo do nosso texto esse pacote. O que esse pacote faz? Ele gera texto aleatório, ele só serve para isso, ele serve para coisas que nem eu estou fazendo, a aula mesmo, né? Então eu venho aqui e coloco um /lipsum e coloco 2. Ele vai gerar um textinho aleatório né, que ele busca lá de 2 parágrafos, tá bom? Vamos compilar aqui e ver o resultado. Ok, então ó,
nada mais, nada menos que 2 parágrafos aqui, eu creio que seja latim isso aqui, não sei, através desse comando lipsum. Então, espero que esteja claro. O que estiver nessa parte aqui é preâmbulo, o que estiver nessa parte aqui é corpo de texto. Comandos, definições de comandos, abreviações, essas coisas vão ser tudo colocado aqui no preâmbulo, e o que tiver que aparecer aqui, né, que faz parte do texto, que nem aqui fazia parte do meu texto, aparecer o parágrafo 1 e 2 do lipsum, vai ser posto entre o begin document e end document, ok? Pessoal, é isso, tá? Essa parte é só isso daqui, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui no nosso arquivo, tá bom? Bom, e vamos entrar na questão de tipos de documento que nós podemos criar. Então, aqui, neste exemplo, nós colocamos o formato artigo. Existem outros formatos, tá? O formato artigo, ele carrega algumas opções e algumas estruturas hierárquicas com relação ao particionamento deste arquivo em seções, subseções, parágrafos, etc. Tá? Mas antes de entrar nessa parte da segmentação, da hierarquia, né, da estrutura do artigo, vamos ver algumas coisas que um tipo pré-definido já carrega. Tá? Por exemplo, se você quiser gerar um título, autor e data, você não precisa ficar criando sentenças formatadinhas. Você pode colocar isso dentro de um comandinho e executar esse comandinho que ele já gera formatação. Por exemplo, imagine que eu quero colocar um título para o meu artigo, nome de autor e data, né? A data de hoje, por padrão, vai. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e dentro do preâmbulo eu coloco o comandinho barra título, tá? E coloco, sei lá, tipos de documentos, tá? Tipos de documentos, e coloco author, né? Coloco aqui o meu nome, por exemplo. Então, isso daqui vai gerar formatado um título, né, título de documentos, o autor e até a data. Para isso, basta que aqui no corpo de texto eu coloco barra make title. Tá? Com esse comandinho aqui, a hora que eu salvo, ele executa e... Estão vendo? Olha só, foi gerado aqui o título, o meu nome, né, o nome do autor e a data. Reparem que a data está em inglês, tá? Isso aí a gente vai corrigir mais para frente. Então, atrelado à estrutura de documento que a gente define, você já tem comandos que tem um controle de fonte, por exemplo, né? Ele tem alguma formatação pré-definida aqui dentro. Essas formatações pré-definidas, que envolvam, por exemplo, o tamanho de fonte, elas... você pode alterar algumas coisinhas aqui, passando as opções à classe de documentos que você está lidando, no nosso caso o artigo. Por exemplo, se eu colocar um A4 paper, né, eu vou estar garantindo que o PDF que está sendo gerado aqui, ele respeita o dimensionamento de uma folha A4. Se eu colocar 10 pt, eu estou passando como fonte básica para o meu texto 10, e o crescimento dessas fontes aqui, né, do título, do autor, da data, eles são proporções em relação a esse tamanho de fonte, tá bom? Existem, neste caso, por padrão, para este formato de artigo, apenas 3 opções para essa fonte básica, né? É o 10, é o 11 e é o 12, tá? Então, vou colocar o 12 aqui só para vocês verem as diferenças. Particularmente, eu não gosto do 12, mas acho que vocês vão ver o que eu estou falando. Então, ó, reparem que ele aumentou tudo proporcionalmente, tá certo?
Mas só esses são os tamanhos de fonte que nós podemos usar? Não, existem outros tamanhos de fonte que nós podemos utilizar, mas esses outros tamanhos, essas customizações, elas estão atreladas ou a alguma outro tipo de estrutura que você customizou, ou você vem aqui e utiliza outros comandinhos, que daí vai ser discutido no futuro, tá? Mas, inicialmente, essas daqui são algumas opções básicas atreladas a essa estrutura de artigo. Existem algumas outras, por exemplo, se você quiser colocar duas colunas, né? Então, você coloca aqui two columns, né? E daí você automaticamente já formata o teu texto em colunas. Vamos colocar 5 parágrafos aqui ao invés de apenas 2. Fica melhor para a gente visualizar o que acontece, né? Olha só, então foi gerado aqui um arquivo, né? Todo formatadinho, bonitinho, com 2 colunas, né? Uma coisa que é interessante do LaTeX é que ele tenta fazer a divisão de sílabas, tá? Isso mantém a harmonia visual ao justificar um texto. Existem outras opções, a opção one column, né, para você colocar uma outra coluna, a opção two side para impressão frente e verso, né? Existe também o FLAC-N, né, que é para alinhamento de expressões matemáticas, de equações. Tem o LQNO, que é para rótulo de equações, você mudar para a esquerda. Existem algumas outras opções aqui, mas eu não vou tratar de todas, tá? Essas aqui são algumas opções básicas. Quem quiser ir a fundo, tem algumas descrições aí nos materiais que nós vamos colocar que permitem avançar mais nessas opções, tá legal? Espero que esteja bem claro essa parte.